E o São Paulo vai abrir as quartas de final. Na verdade, joga na segunda-feira. Ia abrir, né, no sábado, mas aí houve a mudança no Congresso Técnico Virtual. O Palmeiras foi para o sábado e o São Paulo foi para a segunda-feira. A gente vai ter São Paulo e Água Santa lá no Allianz Parque, às 20 horas. Então, o São Paulo vai começar disputando os jogos dessa fase eliminatória no Allianz Parque, na casa do Palmeiras. Tem a questão que envolve o gramado sintético, a gente sabe de tudo isso. O Flávio Prado, até no Canelada da Jovem Pan, trouxe aqui uma informação sobre a preferência do Rogério Ceni e o São Paulo, que inclusive tem uma atividade marcada para o Allianz Parque, para começar a se habituar com o gramado novo, para não ter nenhum tipo de surpresa com o jogo em andamento, com a bola rolando. E aí, Flávio, é algo que pode dificultar para o São Paulo mesmo, esse gramado, ou você acha que não? Eu acho que pode. O São Paulo, ele joga muito no limite, né, Pedro? Mesmo quando ele ganha. A não ser quando pega um time muito ruim, né? Aí ele, Inter de Limeira, Português e tal. No mais, é muito no limite o São Paulo. Sempre muito no limite. O time, ele joga sofrendo, essa é a verdade. E aí perde jogadores, já não tem um elenco tão brilhante, perde jogadores, são sempre dificuldades a mais. Há uma cobrança gigantesca pela falta de títulos, então é complicado realmente para o São Paulo. Qualquer pequeno detalhe, passaria, tipo assim, o Palmeiras foi jogar no Morumbi, ninguém nem falou nada, que não ia jogar no gramado dele, o Abel até elogiou o gramado e tal. Do lado oposto é diferente, o São Paulo, qualquer detalhe pode ser um peso a mais, sim. Eu acho que é uma dificuldade a mais. Não é que se não se classificar será por isso, mas é um detalhe a ser citado e a ser observado pelo limite do São Paulo. É muito, sabe, não tem sobra o São Paulo, é aquilo lá, ele vai... Às vezes acontece, futebol às vezes acontece, sai um gol logo no começo, dá até uma goleada, mas o que é o normal? Esse jogo vai ser sofrido pra caramba pro São Paulo. Em tese é o jogo mais sofrido de todos os que estão aí se apresentando. Corinthians e Ituano parece ser um jogo muito tranquilo, parece. Red Bull e Botafogo também. E o Palmeiras, apesar do São Bernardo ser um bom time, acho que ele também vai ganhar, talvez com alguma dificuldade, mas vai ganhar. O jogo de São Paulo não dá para apostar, porque é muito complicado. O São Paulo tem uma pressão muito grande. E aí tem esse aspecto, acho que ele faz diferença, sim. É uma coisa a ser colocada nesse contexto todo, onde o São Paulo sofre demais, joga sofrendo demais. A Leila Pereira que ligou para a Federação Paulista de Futebol, ficar sabendo que o Palmeiras jogaria só na segunda-feira e o São Paulo no final de semana. E o Palmeiras melhor campanha, teria direito à preferência de escolha. E ao mesmo tempo, no final de semana a gente sabe, né, o clube do Palmeiras ali no Allianz Parque fica lotado, né? Muita gente, inclusive, aproveitando esse sol, esse calor aqui na cidade de São Paulo, a piscina e tudo mais. Então, até para evitar um tipo de encontro dos torcedores do São Paulo com os sócios do Palmeiras, né? O Verdão passou o jogo dele para sábado e acabou deixando o São Paulo na segunda-feira. Mas aí é que tá. A gente sabe que ali no entorno do Allianz Parque, ainda mais na Rua Palestra Itália, muitos comércios, bares, lanchonetes customizados, né? Com as cores do Palmeiras, até mesmo com o nome do Palmeiras, enfim, a gente sabe de tudo isso. E esses comerciantes querem abrir as portas na segunda-feira para atender os torcedores do São Paulo. A gente sabe como é torcedor. Será que isso vai dar certo, Vanderlei? A gente fala mais uma vez sobre a questão da segurança nos estádios. Você concorda com essa postura dos comerciantes ali no entorno do estádio do Verdão? Eles... Evidentemente, é alguma coisa diferente, né? Porque quem manda lá é o Palmeiras, como mandante, o ambiente todo é palmeirense. É claro que as paredes são pintadas de verde, a gente sabe tudo isso, todo mundo passa lá. Sede de torcida uniformizada, tem sede ou subsede nas proximidades para facilitar a vida deles, com material, bandeiras, aquelas coisas todas. Eu acho que nesse caso específico, quando fica muito... O Palmeiras não está envolvido no jogo, a chance de dar confusão diminui, não estou excluindo não, mas diminui, porque eu acho que eles estão percebendo que está tendo um relacionamento, digamos assim, cordial entre as diretorias, um abrindo a porta para o outro, os torcedores do Palmeiras indo ao Morumbi, então eu acho que vai dar uma diminuída nesse cenário que eu estou sentindo. Agora, eu não digo que está liquidado, não é isso. Mas eu acho que vai ser menor a possibilidade de uma confusão. Acho.
mas sempre coloca o pé atrás, evidentemente. Mas o cenário, aparentemente, não é clássico, entendeu? Então, depende muito. Se o Palmeiras deve passar, né? No jogo de sábado, imagino que passe pelo São Bernardo. A torcida do Palmeiras vai estar, digamos assim, ainda como, ei, Palmeiras, vem aqui só para esperar o nosso adversário próximo, aquela coisa. Acho. Tudo isso, acho. É só isso. Eu tenho muita preocupação em falar sobre isso. Você que nos acompanha pela rádio Jovem Pan, vamos para um rápido intervalo, é rapidinho e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe seu like falando do São Paulo que vai jogar no Allianz Parque. Mauro César Pereira, falando do gramado sintético, é algo que pode atrapalhar o São Paulo nas quartas de final? Ou você acha que não tem nada a ver, Mauro? O São Paulo tem a obrigação de passar pelo Água Santa com gramado sintético, sem gramado sintético. E aí, Mauro César? O São Paulo não está tão habituado, vai treinar inclusive domingo lá, né? Para poder fazer uma maior adaptação. Eu acho que assim, o gramado sintético já não é uma coisa tão estranha, né? Para os clubes brasileiros, porque você vê, na primeira divisão você faz... fora de casa, 9 jogos, né? Você faz 2 em gramado sintético, um no Palmeiras e um no Atlético Paranaense, e esse ano fará mais um no Botafogo, que está colocando também um gramado desse tipo. Então você vai ter aí 33% dos jogos fora de casa em gramados desse tipo. Então acho que vai se habituando. Eu lembro que o Atlético, por exemplo, eu não sei agora se já fizeram, mas há algum tempo eu estive lá no CT do Atlético e eles não tinham gramado sintético no CT. Então o Atlético treinava em grama natural e jogava em gramado sintético. Tanto que nas vésperas de jogo, frequentemente o técnico, né, os técnicos do Atlético, o técnico da vez, levava o time para fazer uma atividade no gramado sintético, meio que para se readaptar. E diziam que essa era a maneira deles não perderem contato com a grama natural, onde jogavam sempre quando eram visitantes, e também fazer sempre uma atividade ali pré-jogo na grama sintética para também, digamos, recuperar um pouquinho da memória, né, de como é jogar naquele piso, que de fato é mais rápido, tem aí outras características. Eu acho que o mais difícil do grama sintético é jogar em gramado ruim. Gramado, por exemplo, houve uma época que o Náutico se sustentou na primeira divisão um tempo com o reforço do seu gramado dos aflitos, que era um horror. Aí, quando o Náutico, por uma questão política, aceitou, se submeteu, na verdade, a jogar naquele estádio da Copa do Mundo, ele perdeu o Caldeirão, porque o Aflitos é um estádio muito bem localizado, inclusive alvo até de especulação imobiliária no Recife, que é um local bom ali, um bom bairro residencial ali, para construir um shopping center, um condomínio, pô, maravilha para os caras dessa área. O olho enorme em cima para o Náutico vender aquilo. E na época até eu lembro de especulações, será que o Náutico vai vender os Aflitos? Está jogando agora no estádio da Copa do Mundo, né? Na Arena Pernambuco, que é um local mais afastado e tudo mais. Mas não aconteceu, ele voltou a jogar no estádio porque ele teve um declínio técnico quando isso aconteceu. Quando foi jogar no estádio da Copa do Mundo, com um gramado melhor, mas um estádio maior, mais longe para o torcedor chegar, ele teve rebaixamento e teve uma queda evidente. Então o Náutico fez o quê? Deu uma recuperada nos aflitos e voltou para os aflitos. Tomara que agora tenha um bom gramado, mas o gramado ruim era uma arma. Como o Sport também já teve épocas ali, com o gramado do Sport, você viu a Ilha do Retiro, era todo retalhado, era tipos diferentes de grama ali dentro, cores diferentes até, você via um verde mais claro, mais escuro. Isso fazia diferença, por quê? O gramado é ruim para os dois. Não, o gramado ruim é pior para o time mais técnico, e quem está acostumado leva uma certa vantagem, porque você já sabe das armadilhas daquele gramado que o adversário que chega para jogar ali uma vez ou outra, uma vez no ano, ou menos, ele não conhece. Então, acho que pior do que o gramado sintético para o adversário é o gramado ruim. É o gramado ruim. E esses campos do Atlético, do Palmeiras, essa grama sintética, eu acho que a grama natural de boa qualidade, tudo é incomparável. Acho que qualquer jogador de futebol do mundo, se jogar no Palmeiras e no Corinthians, você fala, não, prefiro jogar no campo do Corinthians. Na Premier League não pode, por exemplo, grama sintética. É proibido. No futebol inglês tem divisões menores. Inclusive já aconteceu, por exemplo, eu lembro de algumas temporadas, o Arsenal foi jogar contra, acho que o Southend United, que é um time da quinta divisão, lá, sexta ou sétima divisão, lá nos arredores, lá em Londres. E o gramado sintético, cheguei a comentar esse jogo, o gramado sintético, porque era a Copa da Inglaterra. Mas na Premier League não pode ter gramado desse tipo, tem que ser gramado natural. Mas acho que na nossa realidade, eu entendo que o gramado do Palmeiras, o gramado do Atlético, eles não impõem dificuldades como gramados ruins, como esses times que eu citei. Tem outros aí que a gente poderia recuperar. A Vila Belmiro lá atrás, muito lá atrás, era um horror. Todo mundo falava, né? Nossa, o gramado da Vila e tal. Aí passou um momento que o Santos, com boas equipes e bons jogadores, fez o quê? Arranca tudo, faz tudo novo e passou a ser um belo gramado. E foi bom para o Santos, porque o Santos tinha bons jogadores.
Mas eu acho que o importante é a qualidade do gramado, a bola poder rolar, porque o cara se adapta. Depois de um tempo o cara se acostuma. O Corinthians foi campeão paulista dentro do Allianz Parque, sem nenhum torcedor do Corinthians no gramado sintético, contra o Palmeiras forte. E naquele ano também que o Palmeiras foi campeão, na final dos pênaltis, que foi 2020, né? Antes da chegada do Abel, ainda era o Vanderlei, o Luxemburgo, o técnico, o time do Corinthians se arrastava, o Palmeiras fez 1-0, ao invés de enfiar a faca e rodar, como se diz, ficou naquele 1-0, o Gil arrumou lá um pênalti, meio que cavou, né? Gustavo Gomes, se não me engano, foi lá, deu as costas, pum, arrumou, foi pênalti. Empatou o jogo, foi para os pênaltis a decisão, e quase que o Palmeiras consegue perder um jogo que estava na mão, com o Corinthians se arrastando. E foi no gramado sintético. Então, acho que dá para jogar. Acho que isso não vai ser desculpa para o São Paulo. O São Paulo tem que passar pela Água Santa. Até porque o São Paulo tem um detalhe, né? Não dá para sacanear mais o torcedor do São Paulo como o time sacaneia o torcedor do São Paulo, né? A quantidade de torcedor de São Paulo que foi nesses jogos agora, ele é sacaneado no sentido de que ele só toma pancada. O São Paulino só toma pancada. Vai lá, acaba o ano, decepção, perdeu a Sul-Americana. Aí sai de férias, Copa do Mundo, aí volta, Campeonato Paulista, um jogo com um time pequeno, 40 mil pessoas. Garante o sofrimento. Né? O outro jogo, 40 mil pessoas. E assim, as decepções... já vem escrito lá, garantimos o sofrimento. A lista de fracassos do São Paulo no Morumbi, com times pequenos, é enorme. Sim. É enorme. Então, teve Lanús, teve... um pouquinho maior ainda. Teve Defensa e Justiça. Teve Penapolense. Teve Talheres. Teve Ponte Preta. Mirassol. É uma lista enorme. Assim, de jogos eliminatórios decisivos. Isso de 2016 para cá, por aí, né? Pouco antes, pouco depois. Então, acho que... Eu entendo até que o São Paulo, ele não tem, hoje, condições de fazer investimento para competir com seus rivais. E acho saudável que o clube, pelo menos esse é o discurso hoje dentro do clube, né? Que ele não faça loucuras, que ele tente se organizar, ter um time minimamente razoável, e tem, para competir dentro daquela sua possibilidade, mas priorize colocar a casa em ordem, acertar as contas, reduzir as dívidas de curto prazo, alongar as dívidas, que eu digo, pegar as dívidas de longo prazo, alongar mais, negociar pagamento, acertar com o governo, para poder, daqui a 1 ano, 2 anos, aí poder fazer um investimento maior, trazer um cara muito bom, trazer um Renato Augusto da vida, assim, um jogador, né, que pode mudar o patamar, que hoje não tem condição, já fizeram isso antes. Quando trouxeram o Daniel Alves, era pensando dele ser esse cara, como o Renato é hoje no Corinthians. Não foi. Virou o quê? Um problema. Por quê? Porque é uma contratação mal feita, sem planejamento, engenharia financeira, né? Com o tal do investidor que nunca aparece. Mas eu acho que isso não tira a responsabilidade do São Paulo, do time, do técnico, de vencer a Água Santa. Não dá para perder para a Água Santa. Não pode entrar nessa lista do Mirassol, do Penapolense e seus Blue Caps. Paulista tem o Audax não dá. Também. Então teve o Audax, é verdade. Foi lá fora. Mas foi fora, mas... Então, assim, não dá. O São Paulo tem que ganhar segunda-feira. Pode ser no gramado sintético, sem grama, no terrão, na praia. Vai jogar na praia. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Não existe desculpa para isso. Mas é uma boa equipe agora. Sim, mas a responsabilidade... Esses caras têm essa obrigação com a torcida. Eu vejo dessa maneira. A obrigação de ser campeão paulista, não. Mas você imagina, o São Paulo depois já perdeu o jogo agora para o São Bernardo. O torcedor ficou decepcionado. Aí vai eliminado pela Água Santa, pô. É dose para javali, né? Não dá, o cara não aguenta mais. Esse é o detalhe. Acho que o torcedor tem que entender isso, sabe? Entrar em campo, ele tem que compreender isso. Como aconteceu agora no jogo do Santos, foi o João Paulo, o goleiro, falou, nós não... Como é que ele falou? Nós não encaramos o jogo como uma decisão. Então encara como o quê? O que os jogadores do Santos fizeram? Foi um vareio, né, do Ituano. Assim, com 3 gols, assim, várias chances perdidas. Os caras entravam na defesa do Santos assim... tudo bem, não estou dizendo que ele é o culpado. Ele falou do coletivo. Claro. Mas era para o Santos uma decisão. O Santos perdeu dinheiro. É uma humilhação, né? Você ficar fora dessa fase final. Deve ficar fora da Copa do Brasil. Pode ficar fora da próxima Copa do Brasil. Vai ter que agora ganhar a Copa do Brasil, né? Vai ter que se classificar para a Libertadores. Para a Libertadores, Por uma das duas. Ou seja, está fora da Copa do Brasil. Exato. Ele não... ou ele ganha a Sul-Americana, ou Sul-Americana, Copa do Brasil, ou fica entre os primeiros. Está fora da Copa. Senão ele não vai para a Copa do Brasil do ano que vem. Olha que situação. E perde a premiação do estadual, que é importante. O clube está numa situação... Se é coincidência ou não, não sei se é coincidência, mas ontem foi formalizada a proposta do Flamengo pelo Ângelo, né? Que até agora estava na conversa, né? Ontem foi formal, está aqui, ó. A gente quer levar esse jogador. E eles vão discutir. Por quê? Porque o Santos deixou de ganhar um dinheiro agora que, bem ou mal, ajudaria a pagar umas contas, pagar um salário, pagar alguma coisa. Você perde, né? Quando você não é eliminado. O Santos teria a chance de chegar, de repente, numa semifinal, numa final. E eu acho que o São Paulo é a mesma coisa. Os jogadores têm que encarar esse jogo como um jogo decisivo, porque é o que eles têm agora. Você sabe, eu imagino que isso aconteça. Eu não tenho essa informação. Estou me referindo a todas as equipes. Eu imagino que aconteça, porque se eu fosse presidente de um clube,
eu faria isso. Se fosse presidente do Flamengo, do Palmeiras, que são os mais confortáveis financeiramente, e se fosse presidente da Portuguesa de Esportes, que lanterna do Campeonato Paulista, eu faria isso dentro do meu cenário. Que a cada situação explicar. Só queria dizer o seguinte, tecnicamente o técnico já falou, vocês treinaram, eu não vim dar palpite aqui, não vim ensinar ninguém a cabecear, vocês sabem o que eu estou falando. Tem presidente que tentou ajudar o zagueiro a cabecear corretamente. Mas campeão do mundo, inclusive. Eu não faria isso, mas eu só quero dizer o seguinte, pressão mesmo. Olha, se a gente não passar, deixará de entrar no caixa um pacote com 1 milhão. Só para deixar claro. Eu imagino que façam isso, porque eu faria, só isso. Porque eu acho que tem que carregar nos ombros essa responsabilidade. O cara, por mais, digamos assim, alienado que seja, quando ele subir a escadaria para entrar em campo, ele deve pensar isso. O presidente acabou de falar que se a gente perder, além de pretender 3 pontos, tudo aquilo que a gente sabe, se perder esse jogo ou deixar de ganhar, o nosso clube vai deixar de receber 1 milhão, 5, não importa. Eu acho que isso, eu imagino que faça. O cara ser sócio da situação, né? Sim. Pelo menos pelo menos emocionalmente. Até porque eles participam dos lucros, né? Quando o time é campeão, eles ganham premiação. Não é de graça. Né? Então, pelo menos um empenho maior. Por que os comerciantes dos arredores do Allianz Parque querem abrir na segunda-feira? Porque é inimigo, entre aspas, mas vai faturar. O cara é um comerciante, ele é um empresário, ele tem um negócio dele. E o que o funcionário do bar lá em frente ao estádio do Palmeiras tem que pensar? O São Paulo, que ele seja palmeirense. E trabalha ali e torce pelo Palmeiras. Não, os caras são só, o cara vem aqui, isso aqui é o meu sustento. Eu tenho que atender esse cara. Claro. Se eu não atendo esse cara aqui, o patrão do fatura, amanhã eu estou na rua. Mas não precisa. Não. É isso que funciona. Eu penso dessa maneira também. Eu acho que o jogador no Brasil ele tem que ser mais cobrado e responsabilizado. Sabe, tudo bem, a obrigação do cara é treinar, tem forma de jogar. Mas existem maneiras e maneiras de você encarar determinadas situações. Eu acho o estadual um campeonato pouco relevante. Mas é a única competição que eles têm nesse momento. Ele dá uma premiação. Então, e tem a camisa, tem o respeito pela camisa, tem o torcedor, que é o verdadeiro patrão, o torcedor. Se não tem o torcedor, não tem nada. Se não existisse torcedor, você não estava aqui agora. Falando para quem? Não tem ninguém torcedor. Existem programas de debate sobre badminton ou não? Porque ninguém torce para esse negócio. Aqui no Brasil, ninguém torce para badminton. Senão teria mesas redondas, quem são os melhores, quem contratou a melhor equipe. Mas não tem, futebol tem. Então, acho que o cara tem que ser cobrado. O jogador é muito pouco questionado e cobrado no Brasil. Esse é o tipo da conversa que cabe dos dois lados. Porque, por exemplo, time que atrasa salário. Eu acho que cabe o capitão do time, eu talvez faça isso. Eu só estou falando que no meu time eu aceitaria isso. No meu clube eu aceitaria isso. O capitão do time, antes do jogo, que está com o salário atrasado, falar ao presidente. Presidente, a gente vai esquecer que nós estamos sem receber. Porque nós precisamos ganhar e tal. Nós só queremos dizer para o senhor que, olha, está atrasado. Nós precisamos, cada um tem a sua realidade. Nós precisamos receber. Só queria informar, não vai afetar nada, nós vamos tentar ganhar como sempre, mas a gente precisa receber. Um grande abraço e muito obrigado, vamos pro jogo. Sim. Eu acho que deveria ter essas coisas. Entendeu? Não é dar um tiro no cara. Não ser terra de ninguém, né? Terra de ninguém, né? De falar, é uma cobrança, falar só para deixar claro, porque senão faz de conta, tá devendo 3 meses, ninguém sabe, o cara tá lá. E parece que é silêncio. Eu acho que deveria. Sabe, o Botafogo viveu, o Mauro do Rio de Janeiro conhece também, né? Muito isso, claro. Ficou um tempão sem receber e o time caminhou razoavelmente bem nas competições que estava participando. A gente até enaltecia. Não recebe há 4 meses. Jair Ventura, né? Não é? Acho que foi o time de Jair Ventura. Não lembro exatamente. E o Corinthians, campeão brasileiro de 2015? Que o salário atrasado, dinheiro de imagem. O jogador dava entrevista e falava, não recebo nos segundos meses. Mas vamos ganhar e tal. O Tite era o técnico. Enfim. Haja conversa do Tite, ele também. Deve ter falado muito sobre isso. Convencer os caras. Então, os jogadores estavam fazendo a sua parte. Quem tinha que pagar, que não estava pagando. Em qualquer outro clube. Então, eu acho que essa conversa é importante. Você tem que dividir emocionalmente aquele drama, aquele problema. E até sobre a questão dos comerciantes, vale lembrar que esse mês de março é um mês de poucos jogos. O Palmeiras vai jogar agora contra o São Bernardo, aí vai ter segunda-feira o São Paulo jogando lá no Allianz Parque, o Palmeiras passando deve enfrentar o seu adversário na semifinal no Allianz Parque e depois só em abril, o jogo no Allianz Parque, né, que seria a final do Paulistão. Que tem a data FIFA e os estaduais, muitos, né, vão parar.
Se não tivesse o São Paulo, seriam 2 jogos. Se o Palmeiras passar do São Bernardo. Vai parar o campeonato, fase final, por causa de Brasil e Marrocos, é isso, né? É isso. Vai. Na Nós última temos semana. culpa disso, nós que pedimos isso aí. Eu não. Mas não é só Brasil e Marrocos, né? Tem a convocação de jogadores estrangeiros também. O Palmeiras perde o Gustavo Gomes, o Flamengo perde o Arrascaeta, esses caras todos. Piquerez tá fora. Piquerez foi convocado dessa vez. O Palmeiras ficaria sem 5 jogadores. Isso, metade do time. Essa é a questão. Né? E o Palmeiras vai ter o Rony convocado, o Veiga convocado. Quer dizer, E o Everton. o Everton convocado. Só aí já falamos 5 aí. Gomes e Piquerez. Faz aí, 5. 5.